Fala, beleza, pessoal? Como é que vocês estão? Mais um dia, estamos aqui para estar estudando hoje lição de quinta-feira, dia 20 de agosto. Continuar essa lição que está muito boa, remorso e arrependimento, né? Ela tem um título, e por mais que seja um título um pouco triste de a gente ver, é através, né, das decisões, né, de outras pessoas que a gente vê na Bíblia, das decisões ruins, que a gente consegue tomar para nós e realmente fazer de uma maneira diferente, tá realmente fazendo boas decisões, né? É aquela coisa, aprender com o erro das outras pessoas e com os nossos próprios erros, com o passado também. De qualquer forma, convido você a fazer uma breve oração, vamos estar fazendo aqui. Então, vamos lá. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Momento que estamos aqui, Senhor, para aprender e estudar a Sua palavra. Fica conosco, nos ajudando, nos mostrando, Senhor, realmente o caminho certo e que possamos fazer, Senhor, a Sua vontade. Temos muito que mudar, mas com a ajuda do Senhor, com certeza, vamos conseguir chegar no que o Senhor quer para cada um de nós. Obrigado por esse dia. Dá-nos o Espírito Santo como nosso professor, nos ajudando a entender que o entendimento venha especificamente somente dele. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Eu o não conheço. Eu não o conheço na realidade. Pedro e João saíram de longe quando Jesus foi preso e levado a Jerusalém. Ao chegarem ao pátio do sumo sacerdote, João entrou por ser conhecido. Pedro ficou do lado de fora, mas João falou com a empregada do portão e conseguiu que ele também entrasse. Naquele momento, a empregada perguntou a Pedro: Você também não é um dos discípulos desse homem? A pergunta foi decisiva. Mostrava que João ainda não havia negado sua ligação com Cristo e dava a Pedro a chance de afirmar que era discípulo de Jesus. Mas ele negou e fez isso diante de João. Sem dúvida, João ficou chocado ao ouvir o amigo negar sua proximidade com o Messias. Pedro, por sua vez, sentiu vergonha na hora. Jurou aos servos e guardas ao redor do fogo para se aquecer. E ali perguntaram novamente se ele era discípulo de Jesus. Pedro, por sua vez, negou outra vez. Um parente de Malco, o homem cuja orelha Pedro havia cortado, insistiu: Não é verdade que eu vi você no jardim? Não é verdade que eu vi você no jardim com ele? Pela terceira vez, Pedro negou ao Salvador logo depois. Enfim, o galo cantou. Naquele instante, lembrou-se da previsão de Jesus e percebeu o erro de ter ignorado o aviso. Quando entendeu o que havia feito, Pedro olhou para Jesus e os olhos do Mestre encontraram os dele. A forma como imaginamos esse olhar revela como entendemos o caráter de Cristo. Foi de tristeza e compaixão ou de ira e frustração? Essa resposta diz tanto sobre ele quanto sobre a imagem que formamos de Deus. Ellen White descreve a cena assim: naquela suave fisionomia, Pedro viu profunda piedade e tristeza, mas nenhuma irritação era vista ali. Incapaz de receber a graça naquele momento, Pedro fugiu e chorou amargamente por ter negado seu Senhor e amigo. A reação de Jesus mostra como ele nos olha em nossas quedas. E como aconteceu com Pedro, a bondade de Deus pode nos conduzir ao arrependimento. De fato é isso, né? Olhando um pouco, né? Esse momento em específico da vida de Pedro, a gente vê um contraste muito grande, né? Primeiro porque antes, né, dessa perseguição, antes do estopim, de fato Pedro é quem aparece, né, e fala para Jesus, né, aquela famosa frase, né, Senhor, se todos te negarem, eu não negarei. Ou seja, né, ele falando que mesmo, né, que todos os outros discípulos negassem Jesus, ele continuaria ali ao lado dele, né? Tanto que ele, né, a gente vê, né, uma afirmação dele que ele até morreria com o mestre, né? Isso mostra o quanto que nós não nos conhecemos, né? Infelizmente, Pedro, ele poderia, né, ter seguido o caminho certo, mas escolheu seguir o caminho errado. A verdade, meus amigos, é que falar é fácil,
Difícil mesmo é a gente fazer, é a gente colocar em prática. E aí, quando a gente vê tudo isso acontecendo ao nosso redor, vem a grande questão: o que eu e você podemos realmente fazer para melhorar o nosso relacionamento com Deus? Porque o mundo ele vive de falsas palavras, ele vive de aparência, né? Então hoje, né, as pessoas falam, né, que não, porque eu amo Jesus e choram e se comovem e vão para a igreja, mas quando precisam fazer algo que realmente Deus pede, a vontade dele, elas simplesmente ficam paralisadas, né? O quadradinho preto aqui, uma simples pergunta que diz exatamente da seguinte forma: Pedro viu a graça e, por sentir que não a merecia, fugiu. A vergonha já fez você fugir da graça de Deus? É algo pessoal, mas mais uma vez a gente precisa falar que é algo que acontece constantemente na nossa vida. É muito comum, infelizmente, né, e por mais que não seja comum, é algo que todos nós vamos passar, né, em algum momento onde a gente não se sente digno da graça de Deus, do perdão de Deus, e temos vergonha. Adão e Eva, quando eles estavam no jardim e de fato acabaram errando, né, pecando e comendo o fruto proibido, né? O que que acontece depois? Eles vão, falam para Deus: "Ó Senhor, nós erramos". Não. Eles fogem da presença de Deus, veem que estavam nu e simplesmente tentam fazer o máximo ali para realmente não cumprir com a responsabilidade das decisões que eles tomaram. Pedro, por sua vez, faz a mesma coisa, né? Ao realmente ver que ele errou, ele não consegue mais continuar ali e simplesmente foge. Foge e chora amargamente, né? E aí, o que a gente pode fazer para mudar essa situação? Primeiro é entender que ninguém é digno, né? Às vezes, né? E é triste saber disso, algumas pessoas, elas, por aparentemente estarem melhores que as outras, porque não, eu vou para a igreja, porque eu tenho uma alimentação saudável, eu estudo a Bíblia, eu ensino a Bíblia para outras pessoas, eu fiz teologia. São pessoas que, infelizmente, muitas das vezes, elas se acham melhores que as outras. E quem de fato realmente está do outro lado, né? Quem não fez teologia, quem tem dificuldade com as palavras, não tem uma linha de raciocínio boa, às vezes a pessoa tá ali lutando, mas sente vergonha de testemunhar de Jesus. Essa pessoa ela se sente pior, ela sente que não merece a graça de Deus. Mas quando lemos a Bíblia, vemos que, né, as nossas obras, a nossa justiça são trapos de imundície. Ou seja, todos nós estamos no mesmo ponto. Se nós conseguíssemos realmente, de fato, lutar, né, e buscar a nossa salvação, conquistar a nossa salvação por si mesmo, não precisaríamos de um Salvador. Isso mostra e reflete exatamente o porquê Jesus veio, porque eu e você não conseguimos sozinho, né? Então, primeiro, né, se você sente realmente que teve uma, como eu posso falar? Você sente que realmente teve um crescimento na sua vida espiritual? Agradeça a Deus. O mérito é dele, não seu, não meu. E não olhe, nunca olhe ninguém ao seu redor que ainda não chegou no seu nível com desprezo, porque no fim, nenhum de nós merece a salvação, nenhum de nós merece a graça de Deus, o perdão de Deus, né? Importante ter esse pensamento, porque senão a gente vai se achar melhor que os outros e isso de fato é o que vai trazer a ruína, porque Deus ele olha o coração, né? As obras são importantes? São, porque elas refletem o nosso coração, mas de maneira nenhuma é elas que realmente vão ditar se a gente vai ou não herdar, né, a graça de Deus. Enfim, uma lição muito boa, espero de fato que você tenha gostado, que tenha servido de alguma coisa. Vamos refletir, né, em relação a essa parte no dia a dia e que não só hoje, mas que a partir de hoje, né, nós possamos de fato, ao ter, né, oportunidade de testemunhar, né, a gente falar que conhece Jesus e mostrar ele, não dizer eu não o conheço. Vamos fazer uma breve oração?
Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por um momento aqui que estudamos um pouco a Sua palavra, por mais que às vezes seja difícil por causa da correria, por causa do nosso mental, Senhor, que ultimamente anda tão abalado, tão ocupado com tantas questões do dia a dia, do mundo, dos problemas, as notícias, as dificuldades. Estamos aqui, não por mérito próprio, mas porque o Senhor mesmo nos chamou. Que possamos fazer a Sua vontade e fica, por favor, com cada um de nós. Nesse dia que começa, talvez algumas pessoas ouvindo no meio ou no final do dia, mas fica conosco, Senhor, por favor. Em nome de Jesus, amém.